agora converso com a doutora Fernanda Miniti, que já está em contato conosco para falar um pouco mais sobre direito previdenciário. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao nosso Farol. Bom dia, obrigada, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes e novamente segunda-feira sobre direito previdenciário. É isso aí, é sempre bom. E depois de uma chuvinha na madrugada aí, parece que está todo mundo mais feliz hoje, né, doutora? Ah, com certeza, eu pelo menos estou. Chuva esperada. É isso aí. É isso aí, para ver se a gente respira melhor, né? Muito bem. Doutora Fernanda, hoje nós vamos falar de um assunto interessante que diz respeito à aposentadoria de deficientes. Gostaria que a senhora nos falasse como é que funciona isso. Isso, vamos lá. É assim, a aposentadoria do deficiente foi uma modalidade de aposentadoria que não teve modificação com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103 de 2019. O que isso quer dizer? E aqui eu já entro explicando um pouco mais sobre ela. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que ela, como ela não teve modificação, ela não teve o seu cálculo modificado. Então, ela é uma das espécies de aposentadoria em que se mantém o cálculo do valor do benefício em 100%, o que permite uma aposentadoria maior para o deficiente do que em outras modalidades. Claro que para as pessoas que se enquadrem. Porém, quando a pessoa se enquadra nesse tipo de aposentadoria, ela é interessante de ser desenvolvida e trabalhada nesta forma por conta do cálculo dela ter sido preservado e ela ainda se manter em 100% do valor do benefício e não mais 60%, mais 2% para ultrapassar 15 anos para a mulher e 20 para o homem, como foi modificado para as outras espécies de aposentadoria. Então, esse é o a primeira coisa que chama atenção é que quando a pessoa se enquadra, é interessante ela tentar ir por essa regra, porque o benefício dela muito provavelmente será maior do que se ela se utilizar de outra forma para se aposentar. Tá. E a aposentadoria do deficiente? A aposentadoria do deficiente, quais são os requisitos, o que precisa para se enquadrar? Existem duas modalidades de aposentadoria para o deficiente. A primeira modalidade é a aposentadoria por idade para o deficiente, em que o homem precisa ter 60 anos de idade e a mulher 55 e 15 anos de doença, de comprovação da doença. Nesse caso da aposentadoria por idade para o deficiente não precisa comprovar, não tem diferenciação, na verdade, do grau da deficiência nessa espécie. E uma outra hipótese de aposentadoria para o deficiente é a aposentadoria por tempo de contribuição para o deficiente. E nessa aposentadoria por tempo de contribuição para o deficiente, nela sim a diferença entre o grau da deficiência, se é leve, moderado ou grave. E aí, para o homem, quando a deficiência ela é leve, ele precisa ter 33 anos, moderada 29 e grave 25. E para a mulher são 28 anos na leve, 24 anos na moderada e 20 da grave. Aqui, então, nessa modalidade, ela depende, o tempo de contribuição ele vai variar de acordo com o grau da deficiência. Quanto menos, um pouco mais de tempo, se deve, e menos de tempo para moderada e para grave. E para caracterizar o grau, se vai ser leve, moderada ou grave, precisa passar por uma perícia biopsicossocial. Então, é a perícia, na verdade, multidisciplinar e mais a perícia que aponta qual é o grau da deficiência. É um perito específico para essa modalidade, porque ali ele vai verificar medição da funcionalidade e do que a pessoa consegue ou não fazer. Não é só a perícia da incapacidade normal, mas sim, tem um grau de pontuação que diz quais são os pontos para caracterizar em qual nível, em qual escala que está essa deficiência. Via de regra, são essas duas formas que se tem, as mais comuns, para a pessoa se incluir ou ela buscar ali uma possibilidade de
pedido de aposentadoria para o deficiente. E também aí tem alguns desdobramentos, que seria conversão de períodos de deficiência, quando a pessoa está num período, está em um grau de deficiência e passa para o outro, mas aí são desdobramentos, mas o benefício assim puro, mais simples, seriam essas duas modalidades que a pessoa pode se enquadrar. Por idade, sendo que na puridade, como eu falei, não precisa comprovar e não tem essa diferenciação do grau da deficiência, precisa ter os 15 anos da deficiência e a idade. E a aposentadoria por tempo, em que há essa escala de diferenciação e o nível de diferenciação de acordo com leve, grave e moderada para ser solicitada. E nos dois casos, aposentadoria para o deficiente, o cálculo do benefício é 100%. É o seguinte, a senhora está falando de deficiente físico, mas essa deficiência, ela, por exemplo, ela tem que ser congênita, ela pode ser adquirida ao longo do período laboral. Como é que é visto isso, doutora? Tá, pode ser, não precisa só ser deficiência física, pode ser física, mental, intelectual, desde que essa deficiência seja grave, se for intelectual, na verdade. Então, a deficiência, ela pode ter ocorrido, acontecido, mas aí ela precisa verificar em qual grau ela vai se enquadrar. A pessoa, por exemplo, a pessoa não precisa ter nascido com ela, agora ela pode ter acontecido alguma coisa durante a vida em que modificou o grau da deficiência, e aí há uma conversão do grau, de leve para moderada, por exemplo. A pessoa tinha uma deficiência que depois aquilo se agravou, e aí vai se converter, mas por um exemplo, por 5 anos ela teve deficiência tal, e depois por 10 anos outro tipo, então vai fazer uma conversão das deficiências, da conversão dos períodos em que tiveram deficiências diferentes. Então, ali vai analisar o caso concreto da pessoa, em que tipo ali ela vai ser enquadrada. Tá. Isso vai passar por uma perícia. Acho que um caso assim fácil da gente exemplificar e talvez, infelizmente, possa ocorrer com mais frequência, um acidente de trânsito, por exemplo. A pessoa fica com um grau de deficiência depois desse acidente, uma deficiência de locomoção, algo parecido. Pode ser um exemplo para a gente enxergar isso? Tá, porque, por exemplo, nesse exemplo, alguém que sofreu um acidente automobilístico, o acidente, aí ele teria que verificar se, de fato, o que aconteceu com essa locomoção dela vai ser com essa redução da locomoção, vai ser caracterizado como em si uma deficiência ou ela só teve alguma perda? Porque se a pessoa se teve uma sequela e teve uma diminuição da capacidade elaborativa, aí seria uma hipótese de auxílio acidente. Agora, por exemplo, a pessoa perdeu a visão, a pessoa aí se vai olhar o caso específico para verificar o que vai enquadrar, se vai enquadrar uma hipótese pura da própria deficiência ou se seria só apenas uma sequela, uma redução da capacidade de trabalho que a pessoa consegue trabalhar. Então, exemplos, por exemplo, de deficiência. O membro, diferença entre os membros, diferença do tamanho entre os membros, redução do tamanho do membro. Isso que eu falei, a perda da visão. Deficiência intelectual, em que a pessoa tem uma deficiência que ela não tem uma capacidade cognitiva, uma síndrome, não diria que é síndrome, mas uma síndrome que compromete o raciocínio da pessoa, que a pessoa não consegue desenvolver. Esses casos em si, eles são caracterizados como deficiência. E o que costuma acontecer na prática é, às vezes, da diferença do grau da deficiência. Então, por exemplo, se a pessoa não consegue ser enquadrada no grau moderado, e ela só consegue ser enquadrada no grau leve, e aí ela não preencheria os requisitos sendo no tempo necessário no grau leve, porque o grau leve precisa de mais tempo, e não se enquadra em grau moderado. Então também tem que ir verificando se, de acordo com a análise clínica,
Porque assim, o conceito para conceder para se enquadrar como uma aposentadoria por deficiente, ele além dessa análise clínica, que é o conceito da funcionalidade, ele também envolve no conceito, mas aqui eu estou falando mais um campo teórico, não teórico, é um campo que a legislação se diz, mas que se envolve em dois componentes. Então, é a funcionalidade mais as barreiras sociais. O que são essas barreiras sociais? São as dificuldades que tem no dia a dia para a pessoa se exercitar. Então, dificuldades de transporte público, de locomoção, e aquilo pode aumentar, por exemplo, o grau da deficiência da pessoa. Então, a soma desses dois componentes é que diz o grau da deficiência. Mas em uma análise mais literal, a pessoa vai, se na perícia dela vai ter aquela pontuação em que o grau for leve, ela só vai conseguir modificar para um grau moderado, por exemplo, se ela tiver essa comprovação de barreiras sociais que dificultam a possibilidade dela. Perfeito, perfeito. Ficou claro, ficou claro. A aplicação, como a senhora bem colocou, deve ser feita, obviamente, caso a caso. Isso aí funciona melhor. Né? É isso aí, é isso aí. Sim, e nesse caso, isso mesmo. E nesse caso específico, por isso que é uma perícia biopsicossocial. Ela é uma perícia multidisciplinar. Então, ela é tanto a perícia médica quanto a perícia de avaliação social da pessoa. Ela é uma perícia mais complexa do que a perícia para os benefícios por incapacidade, o que era um antigo chamado auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E ali tem que se pegar o caso específico, né, e verificar o que vai enquadrar exatamente a pessoa. Se vai caracterizar um auxílio-acidente, se era um benefício por incapacidade, se de fato vai ser comprovada que vai gerar uma deficiência. Muito obrigado, então. Mais uma vez, uma ótima semana e até a próxima, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, ótima semana.